Olá, galera! Eu sou o professor Luiz Antônio, estou aqui novamente para a gente agora tratar um assunto de segunda lei da termodinâmica. Já falamos sobre a primeira lei da termodinâmica, que trata de conservação de energia, calor, trabalho e energia interna de um gás ideal. Agora, o objetivo é falar sobre um ponto a mais, né? Algo que vem para complementar a primeira lei da termodinâmica, não modificar o que ela diz, ela está completamente correta, mas algo é importante, algo a mais é importante a ser dito nesse tópico. Então, vamos lá, a segunda lei termodinâmica, uma das leis mais importantes na física. Se é que se pode dizer que uma lei é mais importante do que a outra, né? Então, vamos lá, eu vou agora expor alguns slides sobre o assunto, para que a gente possa tratar de uma maneira mais interativa o assunto. Vamos lá? Segunda lei termodinâmica, vamos lá, próximo slide. Vou falar agora sobre alguns enunciados da lei, o que ela diz, né? O enunciado, eu acho que, assim, na minha opinião, o enunciado mais simples é esse, enunciado de Clausius. Esse enunciado diz o seguinte: é impossível, galera, a construção de um dispositivo que, por si só, ou seja, sem intervenção do meio externo, ele consiga transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente, né? Ou seja, o calor sempre flui de outras maneiras, outra forma de dizer isso é dizer que o calor sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O inverso é impossível de ser feito de uma maneira natural, ok? Ou seja, é possível fazer, mas com intervenção de um meio externo. Por exemplo, a geladeira ela faz isso, né? Ela joga calor da parte de dentro para a parte de fora, mesmo a parte de dentro já estando mais fria do que a parte de fora. Mas a geladeira, para isso, utiliza-se de energia elétrica, né? Um motor que aquece, inclusive a parte de trás da geladeira esquenta, então tem dissipação de energia nesse processo. Então, tem toda uma situação a mais para que isso aconteça, beleza, gente? Então, o que quer dizer cláusula nesse enunciado dessa lei? Que só é possível transferir calor de forma natural de um meio, de um ambiente, de um lugar de maior temperatura para o de menor temperatura. Okay? O inverso é impossível ser feito. Então, esse enunciado de Clausius. O segundo enunciado aqui que eu quero colocar é de Kelvin e Planck, né? Dois dos maiores cientistas na parte de física, né? É impossível a construção de um dispositivo que, por si só, sem intervenção no meio externo, consiga transformar integralmente calor em trabalho. Galera, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a produção de calor pode levar à realização de um trabalho. Essa energia, calor, pode se transformar em energia de movimento, por exemplo, energia que leve à execução de um trabalho. É possível fazermos isso. As máquinas térmicas fazem isso. Então, eu vou colocar aqui um exemplo. Ó. Aqui temos aqui uma caldeira, né, um forno, onde queima uma lenha, por exemplo, e aqui uma água se transformando em vapor, que esse vapor vai fluir através desse cano, chegando nesse pistão, que vai empurrar o pistão aqui nesse êmbolo, né? É um cilindro, que esse vapor, com o aumento da pressão, ele vai empurrar o pistão. Então, esse calor sendo produzido na lenha vai produzir o aumento da pressão nessa região, que vai produzir um trabalho ao empurrar o pistão. Só que quando esse pistão é empurrado, ele gera aqui um movimento, por exemplo, em uma arruela. Ela vai girar e com esse giro ela pode produzir aqui no final energia elétrica. Então esse é um meio de transformar energia em forma de calor em energia elétrica, por exemplo. Ou energia em forma de calor em trabalho, empurrando o pistão, né? O movimento do pistão a gente está chamando de trabalho, que é uma força realizada para movimentar o pistão aqui. Então, de onde vem essa força? Dessa pressão interna. Então, observe essa máquina térmica. Isso é um exemplo simples de uma máquina térmica. Onde está o problema? O que Kelvin está falando? Onde entra a segunda lei da termodinâmica? No fato de que é impossível, gente, transformar todo o calor produzido aqui em trabalho. E não é uma impossibilidade técnica do equipamento. É uma impossibilidade física, é uma impossibilidade natural. Independente do quanto nós venhamos a melhorar essa máquina térmica, ela nunca vai transformar toda a energia de forma de calor em trabalho. Sempre haverá uma perda. Então, é isso que ele está falando aqui nesse enunciado. Ok? O fato é que, quando
esse processo está acontecendo, há um desperdício de energia, eu posso dizer aonde, em alguns pontos aqui. Tem vários pontos, mas vou citar dois. Primeiro, no pistão aqui. Quando esse pistão é pressionado, quando ele é empurrado, ele sofre com o atrito nessa região. Esse atrito pode produzir calor e dissipar energia, né? Então, o atrito é uma força dissipativa, uma força que dissipa energia, né? Uma das maneiras de observar isso. Sem contar com a temperatura, né? Porque aqui dentro a temperatura está maior do que do lado de fora. Significa que o calor vai fluir para o lado de fora, o que vem a coincidir com o enunciado de Clausius, né? Que tem aqui uma fonte aqui de calor e aqui uma região de menos calor, a parte externa da máquina. E o calor flui naturalmente para o lado de fora. Então é impossível transformar todo esse calor que veio daqui em trabalho, que uma parte já vai ser perdida antes em forma de calor, outra parte em forma de atrito. Eu vou citar outra parte aqui, que é essa região aqui, ó, onde a caldeira ela vai deixar vazar calor antes mesmo de chegar no vapor. Então tem perda de calor na produção já, tem perda de calor aqui no caminho, porque o ambiente externo está menos aquecido do que o ambiente interno. Tem perda de calor por atrito aqui na máquina, aqui na polia, né, nessa arruela, em forma de atrito. Então, há perda de energia e calor em todo o processo, ok? É impossível fazer diferente disso. Então, esse é o enunciado de Kelvin e Planck sobre a segunda lei da termodinâmica, né? É a forma de Kelvin e Planck dizer a mesma coisa que Clausius disse. O que Clausius disse foi que se você tem um ambiente externo mais frio e um ambiente interno mais quente, nesse caso aqui, o calor vai fluir naturalmente, ou seja, ele vai sair do sistema. Então, é basicamente isso que está sendo dito na segunda lei da termodinâmica. Um terceiro ponto aqui, um terceiro enunciado, que está muito relacionado com Carnot, né? Ele falou o seguinte, que para haver uma conversão de calor em trabalho, como a gente gostaria de fazer numa máquina térmica, né? Aquele calor da caldeira se transformar em trabalho, o sistema ele tem que realizar ciclos entre fontes quentes e fontes frias. Não tem como o sistema realizar essa transformação de calor sem fechar um ciclo. Só quando você produz um ciclo, ou seja, a máquina aquece, produz trabalho e resfria. Aquece, produz trabalho e resfria. Durante esse ciclo, há sempre perda de energia. O próprio ciclo indica isso, que durante o ciclo, uma parte do ciclo vai ter realização de trabalho e a outra parte do ciclo vai ter perda de calor. Beleza, gente? Então, é uma transformação cíclica para transformar calor em trabalho continuamente. Só que toda transformação cíclica leva a perda de energia em forma de calor. Não há como evitar essa perda. E Carnot disse isso dessa maneira, que vem a coincidir, é uma consequência, ou coincide exatamente com o que diz a segunda lei da termodinâmica. Beleza? Então, tá aí o enunciado de Carnot, digamos assim, né, sobre esse assunto. Destes enunciados, tem-se como consequência a impossibilidade do motor ideal, gente. O que seria o motor ideal? Com 100% de rendimento, ou seja, todo o calor produzido se transformando em trabalho, 100% do calor produzido se transformando em energia útil, em forma de trabalho, para empurrar o pistão, fazer aquela polia girar, produzindo energia elétrica, ou seja, 100% da energia em forma de calor sendo transformada em energia útil, em trabalho, né? Então, desse enunciado a gente pode tirar essa conclusão, que é impossível a construção do motor ideal. E, galera, reforço, não é por falta de tecnologia para isso, não é por impossibilidade momentânea, atual, de agora. Não temos meios para isso. Não é esse o caso. É o caso que todo ciclo, toda a produção de um ciclo de transformação de calor em trabalho vai ter uma parte do ciclo liberando calor. Fisicamente falando, independente de qual é o dispositivo que está sendo utilizado para isso. Beleza, gente? Então, vamos lá. É impossível ter uma máquina térmica com 100% de eficiência, 100% de rendimento. Isso é uma consequência natural das leis da natureza, que está sendo descrita aqui em alguns enunciados, e que se chama segunda lei da termodinâmica. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos falar da função entropia, galera. Função entropia é uma função matemática. É simplesmente uma função matemática, sabe? Como vocês estudam função do primeiro grau, função do segundo grau. É uma função matemática que pode ser diferente para cada situação, mas ela descreve a quantidade de estados possíveis
que um sistema pode estar. Ou seja, em outras palavras, a galera gosta muito de falar assim, entropia descreve a desordem de um sistema físico. O quão desorganizado ele pode estar. Mas entenda, desorganização no sentido de mais possibilidades da gente encontrar o sistema em um estado ou em outro, né? Então, a entropia ela define isso. É a quantidade de possibilidades que a gente tem para encontrar o sistema físico no estado A, ou no estado B, ou no estado C. E a entropia, segundo Clausius, ela é uma medida física da desordem, né, de um sistema sendo apresentada pela letra S. Então, na física, temos uma função chamada função entropia, que é fundamental para essa segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque a entropia em um sistema físico, ela sempre tende a aumentar. Toda vez que há produção de calor, aumentamos o quê? Aumentamos a desordem do sistema físico, porque o calor por si só fluindo leva à agitação das moléculas. E a agitação das moléculas é um aumento da desordem do sistema. Então, olha como está interligado, como a entropia descreve essa situação. A entropia, ela calcula os estados possíveis, né? A desordem de um sistema, a quantidade de possibilidades. E quando a gente está em 0 Kelvin, imagine em 0 Kelvin. Em 0 Kelvin, só há um estado possível para as moléculas, parado. Ou seja, é o nível fundamental de entropia ali. É o nível, digamos que o nível 0 da entropia. Um estado possível apenas. Só que à medida que a temperatura vai subindo, ou seja, esse objeto, um objeto ou um gás vai recebendo calor, a temperatura vai subindo, os gases vão começando a se movimentar. E cada molécula se movimentando para um local diferente, aleatoriamente. Ou seja, temos aí um aumento da desordem do sistema. Cada molécula já tem um estado diferente possível. Ou seja, a entropia está aumentando. Beleza, galera? Então, vamos entender que, então, quando o objeto recebe calor, aumenta-se o nível de energia do sistema, as moléculas começam a se mover cada uma de uma maneira, em um estado diferente. Então, precisaríamos de muito mais informações para descrever esse sistema. Ou seja, a entropia vai aumentar muito, vai aumentando quando você recebe calor. Isso está ligado à segunda lei da termodinâmica, porque toda vez que você quer realizar um trabalho, há transferência de calor. Ou seja, há um aumento no número de estados possíveis no sistema total. Ok, galera? Então, vamos lá, para dar continuidade. Eu salvei aqui um gifzinho. Observem, quando essa é a entropia, essa barra amarela que está crescendo, ela reflete a entropia do sistema. Ó, começando o GIF. Agora, as moléculas vermelhas e azuis estão separadas. Com o movimento delas, elas se misturam, ou seja, aumenta a desordem do sistema. E é irreversível esse processo. Naturalmente, esse processo nunca mais a gente vai ter, de um lado, só as moléculas vermelhas e do outro lado, só as moléculas azuis. Observa, no início está tudo separadinho. Com a temperatura subindo, a gente tem aqui um aumento da entropia, né? O recebimento de calor, o aumento da entropia, e o tempo está passando. Conforme o tempo vai passando, nunca mais poderemos obter o estado inicial, porque a gente evoluiu para um estado onde a entropia é maior. E a segunda lei da termodinâmica pode ser descrita assim, pode ser dita da seguinte maneira: a entropia sempre aumenta em sistemas físicos quaisquer. Ou seja, a gente tem uma situação em que a entropia, se a entropia não mudasse, a gente poderia ter um processo reversível, né? A gente pode reverter o processo. Ou seja, se essas moléculas se misturando aqui não levasse a um aumento da entropia, ou seja, não aumentasse a desordem delas, a gente poderia voltar a uma situação normal, aliás, entre aspas, né? A uma situação como a situação inicial das moléculas ali separadas. Mas à medida que aumentamos a desordem do sistema, é como se a desordem fosse mais favorável, né? O movimento aleatório é mais favorável do que o movimento ordenado. Porque se tivéssemos as moléculas azuis e as vermelhas se movendo junto, por exemplo, para um lado e para o outro, poderíamos sempre voltar para o estado inicial, né? Mas como elas se misturam e entrelaçam, não é mais possível separar isso. E o tempo vai passando. É interessante, eu coloquei o cronômetro aqui para falar para vocês que essa é uma das leis que definem assim, a impossibilidade, por exemplo, de voltar no tempo, né? Porque quando um processo é irreversível, significa dizer que a gente nunca mais pode voltar ao estado que ele era antes.
Ou seja, a gente está definindo aqui uma direção de passagem do tempo, realmente. O tempo está diretamente, intrinsecamente ligado à segunda lei da termodinâmica. Há de se estudar muito mais sobre isso para ligar o tempo e a segunda lei da termodinâmica. O tempo e o recebimento de calor, né, de um sistema físico e aumento da entropia. Beleza, galera? Espero ter sido claro sobre esse assunto aqui, sobre essa situação da desordem do sistema, de como funciona o aumento da entropia, que é exatamente a desordem, ou o número maior de estados que o sistema vai tendo a cada vez que ele recebe calor. Certo? Então, continuando aqui nos nossos slides, eu vou agora falar sobre alguns exemplos de processos reversíveis, ou seja, processos, não são processos termodinâmicos, mas para falar sobre algumas situações reversíveis ou irreversíveis, né? Vamos lá. Processo que não há dissipação de energia, né? Um processo reversível é um processo naquele onde a gente não tem perda de energia e a entropia não muda. Não há mudança de entropia, ok? Então, vamos lá, um pêndulo se mexendo. Em nenhum momento, gente, o movimento do pêndulo para um lado e para o outro, ele ali está tendo perda de energia. Claro, numa situação real tem perda de energia, porque tem atrito envolvido, tudo isso. Mas numa situação idealizada, onde um pêndulo não há perda de energia, observa. Eu posso dizer para vocês o seguinte, se você filmar esse pêndulo aí e passar o vídeo ao contrário, o que você vai ver é exatamente um pêndulo se movendo da mesma maneira. Não é possível dizer, por exemplo, se eu filmei um pêndulo desse jeito e estou passando o vídeo para frente no tempo ou para trás no tempo. Ou seja, processo reversível é um processo que você passar o vídeo para trás da filmagem ou o vídeo para frente, você vai ver da mesma maneira. Você não consegue gerar uma seta, uma direção para o tempo privilegiada. Tanto faz se você filmou e está passando ao contrário, você vai ver a mesma coisa. E esse é o caso de um pêndulo desse tipo, sem perda de energia. Outro processo reversível, uma bola quicando contra o chão aqui, um fundo branco, sem perda de energia, tá? Em forma de atrito, certo? Pode ver que ela volta na mesma altura que ela estava antes. Se filmarmos essa bola quicando, com o passar do tempo, e assistirmos esse vídeo no sentido oposto, a gente vai ver a bola quicando da mesma maneira. Nada vai indicar para a gente que o vídeo está sendo passado ao contrário. Então, significa dizer que o processo é reversível, porque nada é diferente, tanto indo quanto voltando no tempo. Então, processos reversíveis são aqueles que têm uma simetria temporal, né? Você não consegue perceber que o sistema está indo para o futuro ou para o passado. Tanto faz no momento do tempo que você olhar, não há perda de energia, né? Ou seja, conservação de energia, variação zero da entropia, ou seja, sem mudar a ordem, aumentar a desordem do sistema. Com essas duas situações, a gente tem também uma situação em que o tempo passa a ser simétrico, tanto indo quanto voltando. E essa é uma lei bem interessante da física, que quem for para estudar física mais à frente, no nível superior, vai estudar sobre isso. Beleza? Essa simetria temporal está relacionada a não perda de energia, ou seja, conservação de energia, e a não variação da entropia. Mas observem, esses são processos reversíveis. São processos nos quais não há perda de energia, e se você passar o vídeo para frente ou para trás, você vai ver a mesma coisa. Então, eu vou agora trazer processos irreversíveis. É a maioria dos processos do universo, 99% dos processos do universo são irreversíveis. Com o aumento da desordem tem-se que, na física, chamam de um processo irreversível, ou seja, aumento da entropia gera sempre um processo irreversível. Sempre há dissipação de energia. Vamos lá? Olha esse GIF, gente. Se eu passar o vídeo para frente, você vai ver a lâmpada quebrando. Se eu passasse o vídeo no sentido oposto, você ia ver a lâmpada se restaurando, toda quebrada, né? Se restaurando. Obviamente você ia dizer, isso é impossível. Você está passando o vídeo no sentido oposto. Ou seja, é possível distinguir se a gente está passando o vídeo na direção certa ou na direção oposta. É um processo irreversível. É um processo no qual a desordem aumenta. Antes você tinha uma lâmpada, agora você tem milhares de moléculas se espalhando para todos os lados aqui. Ou seja, é muito mais desordem. Podemos dizer que é um aumento no número de informações que o sistema precisa ter para ser descrito, né? É um aumento da desordem do sistema. Aumento de entropia, processo irreversível. Um outro processo reversível aqui, galera,
as bolinhas quicando. Agora, só que elas estão quicando ali, são bolinhas reais quicando. Então, há perda de energia. Você vê que ela vai quicando e perdendo energia. Ou seja, se você passar o vídeo de uma bola quicando, você filma uma bola quicando contra um fundo branco. Se você passar esse vídeo para frente, normalmente, você vai ver que o kick vai diminuindo até ela parar. Se você passar o vídeo para trás, o que você vai ver? Uma coisa absurda. Você vai ver a bola saindo do chão e começando a quicar sozinha, e cada vez mais alto. Você vai perceber naturalmente que o vídeo está sendo passado no sentido oposto. O vídeo está sendo passado para trás. Processo que dá para distinguir a ida para frente do tempo e a volta do tempo. Processos irreversíveis, beleza, galera? Aumentam a perda de energia em forma de atrito, em forma de calor, a dissipação da energia, né? E também mudança na entropia do sistema, beleza, gente? Agora, para exemplificar por último, essa situação aqui tem fósforos sendo queimados. Você consegue observar que nesse GIF, você consegue observar qual é o sentido natural e qual é o sentido absurdo. O sentido natural são os fósforos queimando, né? Ali. O sentido que é o inverso do natural, que é impossível de a gente perceber, né, naturalmente por aí, seria esse fósforo aí queimado se transformar em fósforo novo. Um processo irreversível da natureza. Sabe-se, obviamente, que com o tempo passando, os fósforos o queimam e eles não retrocedem nunca mais para o estado inicial. Processos reversíveis, tá? Estou trazendo para vocês saberem o que é um processo reversível e irreversível. Processo reversível é aquele onde há conservação de energia e não varia a entropia do sistema. Irreversível, a dissipação de energia e variação da entropia do sistema, um aumento no grau de desordem, né, do sistema. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Para vocês lerem, identificarem processo reversível e irreversível. Então, quem tiver interessado é só parar nesse slide e dar uma lida. Por exemplo, aqui, ó, bem interessante, o milho se transformando em pipoca. Nunca a gente vai ver uma pipoca virando milho. É um processo irreversível. Está relacionado ao aumento da entropia. A panela recebe calor. Esse calor aumenta a desordem ali, gera uma explosão no milho, né? É legal. Pesquisem sobre a imagem da pipoca se transformando em milho, mas a imagem em câmera lenta. É um processo bem legal de observar. E aumento da entropia, aumenta a desordem. O que estava dentro do milho explodiu, né? É bem interessante. E a pipoca é muito boa também. Gosto de comer com aquele grillzinho, né? O salzinho. Se você colocar também aquele temperinho do miojo na pipoca, fica bom pra caramba. Fica a dica. Faz mal, mas é bom. Tudo que a vida é assim, né? Parece que é a segunda lei da termodinâmica. Se você aumenta a desordem no sistema interno, negócio que faz mal para você, é ótimo. É o que você gosta. Eu comi um alface, não muda nada da minha vida, não muda a minha entropia. Mas também eu não tenho vontade nenhuma de comer um alface. Mas, para ficar politicamente correto, gente, comam salada, comam frutas, legumes, verduras, saladas, fazem bem à saúde. Beleza? Então vamos lá. Por fim, eu coloquei aqui uma revisão dos enunciados, né, para vocês darem uma lidinha sobre o assunto. Pesquisem outros links, vídeos no YouTube sobre essa lei. Gente, é uma lei muito interessante, tanto fisicamente quanto filosoficamente falando, que está relacionada à questão do tempo, a passagem do tempo, né, desordem do sistema, está relacionado com probabilidades, né, de um sistema físico se encontrar no estado A ou no estado B, né? Então, beleza, galera? Obrigado pela participação. É isso que eu tenho para falar em nível médio sobre a entropia. No nível superior tem muito mais coisas, tem muito mais cálculos da entropia do sistema, tem uma função matemática, né, para calcular esses valores. Trabalha-se muito isso em termodinâmica no ensino superior, em física e estatística, né, também. É muito bonito, é tudo muito interessante para a galera que gosta de física e matemática. É muito legal. Só que é uma matemática em nível superior e argumentos também matemáticos em nível muito superior. Beleza, galera? Então, obrigado a todos pela participação. Eu fecho aqui mais uma aula sobre física, termodinâmica, né? E obrigado, continuem estudando. Desculpa qualquer coisa, qualquer erro que eu possa ter cometido, beleza, galera? Beijinho nas crianças. Vou finalizar aqui nossa reunião. Valeu!